Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Se você trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, fique à vontade, abre. Se você vai fazer uma oferta ao Senhor, fique à vontade, amém? Tenha liberdade nesse lugar. Eu só queria orar por aqueles que têm abençoado, irmãos, essa casa. Irmãos, nós temos recebido oferta até do Mato Grosso. Até do Mato Grosso tem gente enviando semente para cá. Domingo no clamor, no nosso tempo aqui, que eu falei para vocês sobre as nossas necessidades aqui, Deus levantou gente que estava na nossa live lá do Mato Grosso e fez uma semente nessa casa, irmãos. Nós estamos cumprindo com tudo aquilo que é responsabilidade nossa. Eu fico muito feliz, irmãos. Vou ficar mais feliz ainda quando toda a igreja em si entender que nós somos a parte, irmãos, que faz tudo isso funcionar. Logicamente que nós dependemos do Senhor, sim, dependemos dEle, da porção que vem do céu sobre nós, mas parte também de nós um princípio de obediência e desprendimento daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, amém? E quando a gente fala de dinheiro, irmãos, dinheiro é muito espiritual. Ou você é o senhor do dinheiro, ou você vai ser servo dele. Então nós nesse lugar buscamos uma transição de mente, uma transformação, entendendo, irmãos, quando o povo da igreja de Atos vendia tudo que tinha, eles vendiam sem, ninguém pediu, irmãos, mas eles venderam tudo que tinha e depositaram aos pés dos apóstolos. Por que aos pés, irmãos? Porque nós que governamos o dinheiro e não o dinheiro que nos governa, amém? Então eu queria louvar o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelos dizimistas dessa casa, pelos ofertantes dessa casa, obrigado pelas primícias, Senhor, lançadas sobre as nossas vidas. Pai, eu quero pedir que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre as finanças dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, sobre os celeiros, ó Deus. Pedimos que o Senhor, Pai, não nos deixe desamparado, não deixe faltar nada, que os nossos celeiros estejam sempre transbordando, ó Pai, transbordando da provisão que vem do céu, porque tudo está nas tuas mãos, Pai. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu peço por aquele irmão, ó Deus, que tem pedido uma promoção, tem pedido uma porta de emprego, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, surpreenda o coração do teu povo, Pai. Surpreenda o coração do teu povo. Eu abençoo as finanças dos meus irmãos, as casas, os celeiros aqui representados, as empresas aqui representadas. Eu abençoo, ó Deus, as finanças dessa casa, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Alguém te convidou ou você estava passando? Oi? Amém, Deus seja louvado, irmãos. Fruto de evangelismo, panfleto. Deus seja louvado, seja bem-vinda também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A presença de vocês nos alegra, principalmente em um tempo como esse, irmãos. A Bíblia diz que o povo do Senhor perece por quê? Por falta de dinheiro? O povo do Senhor perece por falta de milagre? O povo de Deus perece por falta de quê, irmãos? Então por que a igreja não está cheia em um culto de conhecimento? Por que a igreja, irmãos, não está cheia, visto que a nossa casa é 4 vezes mais, esse número de gente que está aqui, 4, 5 vezes mais. Irmãos, depois não adianta, o processo, irmãos, o início da caminhada com Cristo, o primeiro pilar, quando você aceita o Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida para Ele, é passar justamente por esse tempo que nós vamos passar aqui, em algumas quartas-feiras aí para frente, buscando a transformação do nosso caráter. Todos nós, preste bem atenção, todos nós, dia após dia, precisamos expor a nossa vida ao processo da cruz. Todo dia, irmãos, nós precisamos entrar nesse lugar.
Somos nós que escolhemos, irmãos, expor a nossa vida ao processo de transformação, que só é através da cruz. Como que a transformação vem sobre a minha vida? Quando eu sou confrontado com aquilo que é santo. Porque a nossa carne é pecadora, irmãos. A nossa carne é caída, a nossa natureza é caída, ela é adâmica. Então eu preciso ser confrontado com o caráter do Senhor, com a presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E a minha busca aqui nessa terra não é me dar a minha bênção para depois sair, me dá a minha bênção, não, irmãos. A nossa busca aqui nessa terra é procurar, dia após dia, sermos a imagem e semelhança do Criador. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos, 12 anos na igreja e não vamos entender nada. Porque se você não for transformado genuinamente, você não vai aguentar o dia a dia nessa terra. Você vai desistir, você vai voltar, você vai retroceder. Quando você vê principalmente cristãos retrocedendo, irmãos, pode ver que não expôs totalmente a sua vida ao processo de transformação da cruz. Porque quando eu olho na palavra, irmãos, gosto muito de citar, gosto muito de pegar como referência, lógico que a nossa grande referência é o Senhor Jesus, mas eu gosto de citar muito Paulo. Aonde você vê Paulo retrocedendo? Aonde você vê Paulo voltando para trás? Paulo, ele fala nas cartas dele, irmãos, que muitos em certas ocasiões abandonaram ele, e ele prosseguiu. Hoje, irmãos, nós estamos com uma fé muito ligada naquilo que o outro está fazendo, naquilo que o outro faz por mim. Se a minha amiga me chama para ir para o culto, eu vou. Se não me chamar, eu não vou. Não, se eu sentir de ir, eu vou. Se eu não sentir, eu não vou. Não, irmãos, nós precisamos fazer questão de estarmos nesse lugar onde Deus vai abençoar o indivíduo, cada um de nós, no coletivo, na comunhão com os irmãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E o que o diabo mais está fazendo, irmãos? Destruindo a comunhão, porque isso não agrada o Senhor. Irmãos, antes de entrar nesse processo aqui, eu estou criando um entendimento. Nós estamos criando um entendimento. Gravei um vídeo hoje, eu vou subir ele no meu Reels amanhã, no Instagram amanhã. Mas diz assim, presta bem atenção nesse vídeo. Inclusive, os senhores, se não compartilhar, está em pecado, amém? Tem que compartilhar o vídeo do pastor. Compartilha um monte de coisa, né? O que edifica, não compartilha. Mas vamos lá. Preste bem atenção. Tenho me deparado, não estou falando só de agora, anunciar church. A minha caminhada não é só de agora, já de muitos anos. Então eu tenho visto muitas pessoas desistindo da igreja. Pastor, não quer saber de igreja mais não. Aí você vai ver as raízes. Frustrou talvez comigo, frustrou talvez com algum outro pastor da casa, ou frustrou com a amiga, ou com a amiga, enfim, irmãos, frustrou com alguma coisa. Tchau, obrigado, estou indo embora, estou saindo da igreja. Tem como você sair da igreja, irmão? Você é a igreja, eu sou a igreja, não tem como eu sair de mim mesmo, mãe. Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Mas a pessoa então desiste da eclésia, da comunhão, de estar com os irmãos, desiste, porque não foi transformado. Essa que é o X da questão. Aí eu te pergunto, desiste da igreja, desiste da comunhão dos irmãos, mas quando o patrão frustra a expectativa dela, quando alguém do trabalho dela, da faculdade dela ou dele, enfim, em qualquer outro lugar, frustra a expectativa, a pessoa não abandona o trabalho. Não, frustrei na empresa, mas não abandona a empresa. Frustrei na escola, não abandona a faculdade. Por que abandona a igreja? Não seria mais, se eu me frustrei com o meu salário lá no final do mês, eu olhei, meu salário não veio aquilo que eu esperava,
Não seria melhor então eu levantar a minha cabeça e correr atrás daquilo que vai suprir as minhas expectativas, as minhas necessidades? Porque se você conformar, irmãos, com o que você tem, você vai ser marionete do diabo. Ele vai ficar para lá e para cá. Cadê o guerreiro, o soldado de Cristo que há dentro de você? Cadê o guerreiro que há? Cadê o leão que ruge aí dentro através do Espírito Santo de Deus? Então as pessoas, por qualquer coisinha, irmãos, estão abandonando o convívio com os irmãos. Aí eu te pergunto, irmãos, nós temos que olhar a igreja como se ela fosse a arca de Noé. Está me entendendo? E lá de fora está rolando o maior dilúvio, e essa é a grande verdade. Mas dentro da arca vai ter um casal de cada animal. Dentro da arca, irmãos, talvez vai gerar um desconforto. Talvez, você está me entendendo onde eu estou querendo chegar. Mas aí eu te pergunto, você quer sair da arca? O dilúvio está levando tudo, vai matar tudo, irmãos. Olha a visão que eu acabei de compartilhar com vocês. Irmãos, era uma cortina de fogo muito grande, que descia do céu, o fogo que descia do céu. Então, irmãos, são pessoas que já caminham com o Senhor 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, mas não foi transformado. Então, irmãos, eu entendo que nós como igreja precisamos de tempos em tempos voltar. Todo ano nós voltamos, né, Cláudio? No primeiro ano nós falamos, no segundo ano nós falamos, e entramos no terceiro ano. Anunciar tem 3 anos e 2 meses, por aí. Não é? 2 meses, 2, 3 meses. E nós estamos aqui falando novamente. Quem viu minha mensagem no grupo da igreja, irmãos? A maioria visualizou, irmãos. Por que esse povo não está aqui? Por que o povo não está aqui? Quando a dificuldade bater na porta dessas pessoas, elas não vão saber lidar com as situações, elas não vão saber lidar com o problema, elas não vão saber lidar com o dia mal. Por quê? Não participam do treinamento para o dia mal. Não tem o caráter transformado, então não aguenta confronto. Qualquer confronto para ela vê como afronta, então eu prefiro desistir. Então eu nunca exponho o meu caráter a um processo de transformação. E se eu não expor o meu caráter a esse processo de transformação, nós vamos sempre ser uma igreja menina, nunca ver uma igreja madura. Porque se o próprio corpo não entender que precisa buscar, que precisa se transformar, que precisa entender, irmãos, que tudo lá de fora já está acabando. Como que você identifica se alguém é maduro na fé? Como que você identifica se alguém cresceu na fé? Como você identifica se alguém de fato aceitou o Senhor Jesus e está transformando a sua vida? Como que você identifica? Quando você olha para essas pessoas e a prioridade delas é o Senhor Jesus. Estão conseguindo entender, irmãos? A prioridade dela não é o futebol, a prioridade dela não é estar em casa agora. Mas eu trabalhei, eu estou cansado, eu trabalhei. Irmãos, todos nós trabalhamos, todos nós. Tem gente aí, igual o Marlon, veio direto do serviço para cá, talvez outros aí vieram do serviço para cá, talvez não tiveram tempo, irmãos, nem de tomar banho para vir. Mas eu entendo que o reino está sendo tomado por esforço. Então se eu estou aqui, eu vou me esforçar, eu vou me entregar ao máximo, irmãos, porque eu quero mais dele em mim. Estão conseguindo me entender? Será que os céus te conhecem? Não adianta, irmãos, um vocabulário crentez, qualquer coisinha, misericórdia, não resolve, irmãos. Se não transformar aqui dentro, de dentro para fora, se não transformar aqui, irmãos, qualquer coisinha você vai querer voltar para trás. Qualquer coisinha, não, vou dizer, nem, nossa, vou separar, vou divorciar, não aguento mais. Nossa, não transformou. Estão entendendo, irmãos? É muito além, o evangelho é muito além, irmãos. Ou nós entendemos que precisamos buscar esse lugar, ou vai ficar muito difícil a nossa caminhada. Amém? Amém, irmãos?
Eu poderia aqui abrir, pode abrir aí para mim, o versículo de transformação, a passagem de transformação, a carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, talvez nós poderíamos começar por aqui, Romanos 12, 1. Nós poderíamos sim começar por esse lugar. E vamos começar por aí. Vamos entender as escrituras, irmãos. Portanto, Paulo dizendo: portanto, caros irmãos, rogo-vos. Paulo está implorando, gente, por favor, em nome de Jesus, gente, acorda, povo de Deus, acorda, acorda, cidadão romano, acorda a igreja, acorda, povo de Deus. Paulo está dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, porque Deus está tendo misericórdia ainda desse mundo, Deus está tendo misericórdia desse povo. Irmãos, o mundo hoje está muito pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído como? Fala para mim, gente, como que foi destruído? Fogo que caiu da onde? Irmãos, qual foi a visão que Deus me deu, segunda para terça? Um fogo comendo tudo, lastrando e acabando com tudo. Deus falou que não ia destruir a terra mais através de água. Fez uma aliança. Mas não vamos entrar aí não. Cenas dos próximos capítulos. Irmãos, gente, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o que, irmãos? Não, vem comigo, por favor, acorda, não dorme não. O vosso corpo, como que? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? Esse culto lógico, esse culto racional. Eu quero me apresentar ao Senhor, irmãos, como um sacrifício vivo. Eu sou a oferta. As nossas primícias aqui, 7 dias, irmãos, é isso. Eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. Os primeiros 7 dias do ano nós temos primícias na igreja, na nossa casa, e nós nos reunimos para nós sermos a oferta. Eu sou a oferta, eu me entrego no altar de Deus todos os dias, irmãos. Ei, jovens, presta atenção. Você é livre, você pode tudo. Mas hoje os jovens, principalmente, as pessoas estão buscando uma liberdade que no caso é uma prisão daquilo que é do mundo. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Então eu escolho ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico. Passa para mim, Jorge, fazendo favor. Lê para mim, gente. Gente, Paulo estava falando, gente, pessoas, não caminha nos padrões do mundo, não se conforme, Vitória, com aquilo que está lá no mundo, Vitória, aquilo lá não é bom para você. Você vai para o mundo, Vitória, como alguém que é a glória do Senhor, a manifestação da glória do Pai. Você vai como um agente de transformação de ambiente. Aonde você chega, irmãos, eu não sei vocês, mas aonde eu sento, irmãos, parece que vira culto. Parece não vira culto, porque Jesus se torna o centro, então vira o culto. Rapaz, às vezes eu desço da academia, sento lá na mesa com o pessoal, nós começamos a conversar, quando eu vejo já tem um chorando, o outro fala, eu preciso voltar para o Senhor. Porque o amor constrange as pessoas, irmãos. O amor se entregou por nós, e Ele tem usado então as Escrituras, o Espírito Santo de Deus, e Paulo através dessa carta então dizendo, irmãos, não se amolde ao sistema desse mundo. Irmãos, há 10, 12, 15 anos atrás o mundo não girava nessa velocidade que gira hoje. Parece que quanto mais cedo você levanta, não está resolvendo é nada. Você já está dormindo 4 horas na noite, 4 horas e meia, 5 horas no máximo.
e o dia não está rendendo. Sabe por quê? Você está se amoldando ao padrão deste mundo. Como é que você está, irmão, na correria? Como é que você está na correria? Nossa, rapaz, uma dificuldade, uma luta. Aí Jesus disse: eu vou, mas deixa a minha paz vos dou. Essa paz que excede todo entendimento. E nós precisamos pegar uma essência de baiano. O pau tá quebrando e, oxe, nego, vai ficar tudo bem. Deus está no barco. E não ficar doido, irmãos, ansiosos demais. Aonde começa a transformação, irmãos? A transformação começa aonde? Então por que a gente fica pensando besteira o tempo todo? Irmãos, tem gente que na hora que lembra do... Irmãos, eu não estou contando história aqui não, viu? Não é o filme lá do... Como é que fala lá do contador de história? Vocês nem assistem filme. Hã? Não escutei. É o filme lá do contador de história. Esqueci o nome. Tem gente que a hora que lembra do vírus, rapaz, dá dor no peito, a falta de ar. Nossa, pastor do céu, começou até a me dar uma falta de ar. Que isso aí, irmão? Nossa, sai pra lá, ué. Eu me livre. Rapaz, eu sou livre, o Senhor está me guardando, o Espírito Santo de Deus me guarda. Ou seja, a gente tem mais medo do vírus, irmãos, do que... Não vos conformeis com esse mundo, mas sede renovados, transformados pela renovação da vossa mente. Porque só transformando a mente, irmãos, preste atenção, você só vai desfrutar do que é bom, agradável e perfeito com a mente transformada. Porque quem tem a mente transformada tem os olhos bons, vê o positivo em tudo, não vê nada negativo, irmãos. Até o que dá errado serve para mim como aprendizado, nada é inútil nessa terra. Já dizia o profeta Alexandre Pires, agora os irmãos escandalizou tudo. É na escola da vida que a gente aprende. Não vem fingir que você não escutou não, que vocês escutou sim. Só transformando a mente, irmãos, só transformando a mente é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita, só com a mente transformada. Nós não estamos falando de mudança, tá me entendendo, irmãos? Não é mudança, mudança é momentâneo. Eu mudo hoje, amanhã eu volto a ser do mesmo jeito. Então eu nunca fui convertido, eu sou convencido. É o que acontece na maioria do povo que se diz cristão. Só se convenceu, mas não se converteu. Por que é conversão, convergência? Eu mudo o caminho, eu não vou para aquele caminho mais. Deus me tirou de lá para lá, eu não volto. Eu preciso entender, à luz da palavra e pela manifestação do Espírito, a transformação da minha mente, que Deus me deu a liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus foi a verdade que nos libertou do Egito, das cadeias de amarrações deste mundo. Então, irmãos, eu vou seguir o modelo do meu Senhor. Qual foi o modelo do meu Senhor? Crucifica. Só que o crente hoje não quer ser crucificado. Aí nós vamos entrar agora na parte Mateus 16, 24, Jorge. Eu amo isso, irmãos, eu amo esse ambiente aqui, eu amo falar de transformação. Eu olho aqui, eu não consigo ver membro, eu consigo ver líderes, irmãos. Líderes, homens, mulheres, jovens que Deus está escolhendo, irmãos, para liderar um povo que está perdido. A geração aí de fora está perdida, irmãos. Estão se destruindo numa rapidez, irmãos. Talvez essa geração de jovens aqui não vai chegar na idade do pastor Cláudio, 60 anos. Cara, eu te amo, Cláudio, você sabe.
Gente, o Cláudio não fica velho. Olha para vocês verem o Cláudio, pastor Cláudio. Porque a nossa geração hoje não sabe nem o que comer, não sabe nem o que faz bem. A nossa geração hoje troca um prato de arroz, feijão, tal. Cup noodles, miojo, aquelas coisas que vai te arrebentando por dentro. Coca, não vou nem falar. Rapaz, eu fico brigando com a Duda, que ela bebe 5, 6 litros de coca por dia, mas não toma 2 copos de água. Transformação, irmãos. Água, fonte de vida. Transformação, irmãos, transformação. Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja, se você quiser, ele não está te obrigando não. Se alguém deseja seguir-me e comigo ser meu brother, best forever, para sempre, vamos embora. Qual que é o passo? Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Irmãos, nós somos a geração mais egocêntrica que tem nessa terra, mais soberba. Somos nós. Soberbos, orgulhosos, avarentos, presunçosos. É a nossa geração, irmãos. Porque hoje eu tenho que ser o centro. A minha vontade é a que vale. Mas eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu transformar a mente. E quando então eu deixo a minha vida aí para esse processo de transformação, eu começo a negar a mim mesmo. Não tem vontade mais, irmãos. É a vontade do Pai em mim. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque eu já estou crucificado com Ele. Estou crucificado com Ele. Eu não preciso esperar o reino milenar de Jesus descer na terra para começar o reino milenar do Senhor. Não, eu já começo a viver como alguém que já foi salvo, é salvo e já está reinando com o Senhor aqui, irmãos. Porque o Senhor hoje não precisa do profeta vir falar para você o que Deus falou, não. O Espírito Santo que habita em vós, Ele te fala, Ele baliza, Ele é aquele que te, irmãos, constrange o tempo todo, te convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas só dá ouvido ao Espírito Santo quem é transformado. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz é lugar de vida? Morte. Tome a sua cruz, carrega ela, carrega a sua cruz, me siga, me acompanhe. Jesus carregou a cruz dele e morreu nela. Nós precisamos carregar a nossa cruz para morrer nela, sim ou não? Certo? Porém, todavia, entretanto, a coisa mais linda desse mundo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer e não abrir o olho diante do Senhor. Eu tenho medo de ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Nesse dia acabou a oportunidade. Nós temos a oportunidade aqui, agora. Não, pastor, mas eu sou muito jovem, eu preciso ainda tem algumas coisas que eu preciso viver. Não, mas e se não der tempo de viver? E se não der tempo? E se acontecer? Estão me entendendo, irmãos? Mente transformada, povo salvo, um povo lavado, transformado, remido, um povo, irmãos, que não se vende, que não se rende, que não retrocede, um povo que não blasfema, um povo que não reclama, um povo que não murmura, um povo que entende: se não deu certo, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Se deu certo, amém, louvado seja o Senhor, é dele a glória, a honra é dele, é tudo por ele, irmãos. Nós somos privilegiados. Olhando para nós,
pecadores homens que somos, e ter o Senhor, irmãos, o Espírito Santo habitando em nós, a escolha foi dele em não habitar em templos mais feitos por mãos de homens. Ele decide vir morar em nós, irmãos. Tem alguém morando dentro de você, você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. Sabe, pode todo mundo te abandonar, o Senhor não vai te abandonar. Os amigos nos abandonam, até parentes nos abandonam, mas o Pai não vai nos abandonar. Por isso que nós precisamos ter a certeza da paternidade de Deus em nós, que eu falei domingo. Porque quando eu tenho uma convicção da paternidade, que eu sou filho, paternidade, pertencer, eu pertenço ao meu Pai. Irmãos, a Bíblia fala que desde o ventre Ele te escolheu. Desde o ventre, antes da fundação do mundo, irmãos, antes da fundação do mundo. É loucura mesmo, irmãos, porque você tem que sair desse plano natural, senão você não vai entender o sobrenatural. Você não vai entender o sobrenatural. Se ficar no natural, se ficar baseado naquilo que os seus olhos veem, só nesse arrepiozinho na hora do louvor, na hora da oração, irmãos, é muito além. Quando toca o chofar, irmãos, você não tem noção que eu tenho um misto de sentimento dentro de mim, que eu já fico pensando, a qualquer momento a trombeta pode soar. A última trombeta, a última, irmãos, vai ler Mateus 24, vai ler, irmãos, vai ler Isaías, o profeta messiânico, vai ler, irmãos, vai ler Daniel, vai ler Apocalipse, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, irmãos. A gente fica 4, 5, 6 horas no Instagram, no WhatsApp, Facebook, vendo a vida dos outros, irmãos. Rapaz, não dá. A gente sabe a vida dos youtubers tudo, e os caras tudo bilionário, eu ser pobre do mesmo jeito, irmãos. Transforma a sua mente. A vida é uma só, você só tem essa chance, você só tem essa oportunidade. Então levanta a cabeça e vai atrás dos seus objetivos. Não vai cair do céu, você precisa levantar e batalhar e correr atrás, irmãos. Ninguém vai te dar nada de mão beijada, pelo contrário, até os seus amigos dificultam a sua caminhada. Quem nunca viu um vídeo das duas moças passando na rua, quando o ônibus vai passando, a amiga empurra a outra para cair de baixo, irmãos. A gente olha e fala, não, mas como que pode? Essa é a vida, essa é a vida. Muitas pessoas acham que para ter sucesso elas precisam passar por cima das pessoas, pisar nas pessoas. Não, o povo de Deus não é assim. O povo de Deus que tem a mente transformada, tem o Cristo vivo, reinando, morando dentro de você. Ele quer a honra para o outro, o melhor para o outro, servir o outro, porque o Rei dos Reis veio servir, nos mostrou o que é ser servo. Ô João, vim para você me batizar. Pai do Senhor, não sou digno nem não vou nunca. Vai, senão você não convém que seja assim, hein? Isso nem parte comigo não. Convém que seja assim, nos ensinando um modelo, irmãos. Nos ensinando um padrão, um modelo, irmãos. Desse mundo a gente vem sem trazer nada, passa a vida brigando, se desgastando até adoecer e morre sem levar nada do que você lutou aqui a vida inteira para conquistar. Ou seja, nosso maior tesouro, irmãos, está aqui, está lá no Senhor. Eu vou ser mais audacioso. Nosso maior presente, nosso maior tesouro é Cristo morando em nós, irmãos. Não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, irmãos. Porque posso falar uma coisa, você pode ter uma casa de 5, 6 milhões, você pode ter uma Lamborghini, você pode ter uma lancha de não sei quantos pés. Se você não tiver Jesus, você está incompleto. Você está incompleto, você está insatisfeito. Eu posso sim querer essas coisas, amém, mas eu quero mais o Cristo em mim. Eu fico doidinho às vezes. Eu estava falando para o pastor João Paulo lá no monte.
Eu fico lá orando assim, irmãos, e eu entro no manto, eu começo a ficar doido. Eu falo, rapaz, você já pensou se nós abrimos o olho aqui e nós vê um anjo com um pé na terra e o outro lá no mar, cara do céu, vou andar na rua batendo pedra. Ficou doido. Por isso que Deus não deixa eu ver, porque eu já sou doido de natureza. Então se Ele deixar eu ver essas coisas, irmãos, nós estamos querendo vida, muita vida aqui na terra, irmãos. A vida aqui na terra é Cristo reinando aqui, é Cristo aqui. Não sou contra ninguém tomar vacina dessa doença, mas Jesus é a cura que o mundo precisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se arrepender, irmãos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a terra. Por que Deus não está sarando a terra? Porque o povo dele não se arrepende dos pecados. O povo dele está atolado na iniquidade. Pecado tem que ser acidente, irmãos. Eu não programo o pecado. A hora que eu vejo, aconteceu, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Pai, me transforma a sua imagem e semelhança. Eu não quero mais ser assim. Tem que ser essa militância o tempo todo. Mas não, hoje aqueles que um dia se dobraram diante do Senhor é os mesmos que estão se rendendo às paixões do mundo. É os mesmos, irmãos, e não adianta, não tem meio termo. Não adianta eu estar aqui no domingo, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, e depois eu estar lá de fora. Quando eu falo essas coisas, vocês ficam doidinhos para eu cantar, né? Aí a Laís quase dá um infarto lá em casa. Amor do céu, tem pessoa nova na igreja, você não pode ficar fazendo essas coisas. As pessoas escandalizam. Como é que você faz esse trem? Mas sabe o que é engraçado? A gente não pode falar, mas o povo pode fazer. A gente escandaliza só com o outro, nunca com a gente mesmo. Então, irmãos, por que eu vivo falando aqui nessa casa? Não vivam nos padrões de ninguém. Seu padrão é Cristo, o modelo exato é Cristo, Jesus Cristo. Então não vou viver naquilo que as pessoas querem colocar para eu viver, nos padrões que as pessoas acham que eu tenho que viver. Eu não vou ser, irmãos, aquilo que as pessoas querem que eu seja. Cara, eu sou assim, eu não gosto de paletó, não gosto de gravata, eu não gosto de terno, eu odeio essas roupas, irmão. Não deixe de ser menos homem de Deus, porque eu estou de camiseta. Você não deixa de ser menos mulher de Deus, porque você está de calça jeans. Ou você só é mulher de Deus quando você está de saia. Então são coisas que está, gente, impregnada em nós, que é tão pequeno, irmãos, muito pequenininho. Deus não está preocupado com isso não. Deus não está preocupado com essas coisas. Não está preocupado com essas coisas. Dai-nos um coração igual ao seu. Coração disposto a obedecer. Só obedece quem é filho, irmãos. Obedecer dói, a carne tem que padecer, porque a nossa carne gosta de pecado, a nossa carne gosta dos prazeres, a nossa alma fica pedindo, irmãos, mas mata o espírito se você entregar. Nós precisamos militar, irmãos, guerrear até a última instância, não se render, não se vender, não retroceder. Não retroceder. Estão conseguindo me entender, irmãos? É muito além, transforma a mente, porque você nunca vai voltar. O caminho para o caráter de Cristo é o caminho da operação da cruz em nós. Só tem esse caminho, é a cruz. É a cruz, é o único caminho. Não tem outro lugar, não tem outra forma. É através da lei da cruz que somos formados, somos forjados, transformados em nosso caráter. Eu amo tanto esse assunto, irmãos, que eu li só a primeira frase do negócio aqui.
A minha oração durante essa semana e até quarta-feira que vem é pedindo: Senhor, dê clareza à sua igreja, porque uma igreja que não se submete ao processo da cruz nunca vai ser transformada, vai ser só convencido, nunca vai ser convertido. É por isso que você vê ainda nos mesmos padrões. Fala: mas você não é crente, mas você não converteu, você não batizou, mas você já está desse jeito. Então eu não entendo qual cristianismo que as pessoas estão se rendendo hoje. Qual que é a religião, qual que é o evangelho, qual Deus que é esse? Qual Jesus que é esse? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Você pode ficar de pé? Pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria que você, em nome de Jesus, colocasse a mão assim no seu coração. Eu quero orar com você. Você não precisa orar, só concorda comigo em oração. Senhor Deus, submeta o teu povo ao processo de transformação da cruz. Senhor Jesus, submeta a nossa carne, a nossa vida, o nosso espírito ao processo de transformação da cruz, porque na cruz o Senhor foi o sacrifício, o Senhor foi o alcance, o Senhor foi aquele que pagou um alto preço por nós. E em nós, Pai, em muitas vezes no decorrer das nossas vidas, vivemos uma vida dissoluta, como se não tivéssemos conhecido Jesus que se entregou por nós naquela cruz. Vivemos às vezes, ó Deus, uma vida completamente oposta àquilo que é o processo da cruz em nós. Não permitimos que o Espírito nos conduza nesse processo de transformação. E é por isso, ó Deus, que nós erramos tanto, falhamos tanto. É por isso, ó Deus, que falta ainda em nós o combustível do Espírito que nos mantém de pé, a vida do Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé. Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, cada mão está nos corações agora, aqueles que estão em casa agora, Deus, que o Senhor alcance o coração desse povo, tira as escamas dos olhos, que eles possam entender que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós precisamos, ó Deus, ser transformados. Transforma-nos, ó Pai. Nós aceitamos, nós queremos, nós ansiamos, nós pedimos, nós queremos mais do Senhor em nós. Nos faz a tua imagem e semelhança, Deus, não só no discurso, mas na vida. Nós queremos viver aquilo que nós pregamos, nós queremos viver aquilo que nós acreditamos. Senhor, e essa mesma vida que eu peço agora, Pai, pela vida do Marcos, que o Senhor já está fazendo um milagre, Pai. Muito obrigado, porque hoje ele precisa menos de 50% do oxigênio. Obrigado a Deus porque os rins estão funcionando. Obrigado porque a medicação está sendo reduzida. Obrigado a Deus por contemplar os milagres do Senhor, assim como nós contemplamos sobre a vida do Felipe e da Agnes. Muito obrigado, Deus de amor, Deus de misericórdia. Muito obrigado, Pai. Senhor, eu peço agora, que o Senhor vá agora, Pai, lá na onde o meu primo está, lá na onde o Gesiel está, Pai. Senhor, a notícia é que ele deu entrada agora na UTI, Pai, o Senhor é aquele que vai aonde nós não podemos ir, o Senhor é aquele que toca aonde a mão humana não vai, aonde os nossos olhos não veem. O teu Espírito, ó Pai, pode tocar, pode fazer, pode restaurar, se tu quiseres, ó Deus, basta uma palavra tua. Então, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós intercedemos, Senhor, cuida do meu primo lá onde ele está, Pai,
Cuida dele agora nesse leito de UTI, Deus, sopra o fôlego de vida que ele precisa, Pai. Restaura a saúde dele, da planta dos pés até o alto da cabeça. Seja o oxigênio que ele precisa, Senhor. Seja, Pai, as mãos estendidas sobre ele, que ele possa ver, Pai, que ele possa sentir e saber que há um Deus, o Deus de Israel, sobre ele, sobre a vida dele, sobre a família dele. Senhor, desde já eu quero apresentar os meus irmãos aqui presentes. Livra-nos, ó Deus, desse vírus. Livra-nos, ó Deus, dessa praga que tem assolado a terra. Senhor, que possamos entender que o mundo espiritual ó Deus, está se movendo, e nós como igreja, a igreja gloriosa, a igreja poderosa, nós também nos movemos, ó Deus, em oração, clamor e adoração, para que o Senhor toque essa terra, com o teu sangue que reme todo o pecado, com o corpo dilacerado naquela cruz, Pai, que traz cura sobre nós. E esse mesmo sangue, Pai, assim como o Senhor disse para o seu povo, sacrifica o cordeiro, unge os umbrais da sua casa. Nós entendemos que o Senhor foi aquele sacrifício, o sacrifício vivo, o pão vivo que desceu do céu. Nós, ó Deus, pedimos, unge os umbrais da nossa casa, Pai. Quando o espírito de enfermidade, espírito de morte passar pelas nossas casas, verá que tem um povo ali rendido ao Senhor, um povo que te adora, um povo, ó Deus, que é marcado, selado pelo teu sangue, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Guarda o teu povo, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, guarda as nossas esposas, esposos, ó Deus, guarda-nos debaixo do teu manto de glória, debaixo das suas poderosas mãos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, hoje foi só o start de algumas quartas-feiras que a gente vai estar falando sobre transformai-vos. Transformai-vos. Amém? Não perca. Testemunhe, irmãos. Testemunhe daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, em nós e através de nós. Amém? Queridos, sexta-feira nós não temos nenhuma atividade, né? Nem sexta e nem sábado. Domingo convido você para o nosso culto matinal. Não, eu vou deixar para fazer sábado que vem. Sábado que vem a gente volta com o nosso Anunciar Jovens, com a sessão cinema, para nós dar aquela extravasada. Amém, irmãos? Então nós teremos o nosso encontro agora só no domingo, às 9 horas da manhã e 18 horas. Amém? Feche seus olhos. Pai, leve todos em paz, em segurança para suas casas. Proporciona-nos, ó Deus, um final de semana, um resto de semana mais que abençoado na tua presença. Guarda-nos, ó Deus, em todo o tempo, porque nós dependemos do Senhor. O Senhor é a rocha, o Senhor é o nosso escudo. Em ti, ó Deus, nós depositamos a nossa fé e confiança. Que a graça do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida dessa igreja hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vá em paz. Deus abençoe vocês.